Nas passadas, nós estudamos com detalhes a necessidade de repetidos renascimentos aqui na região química do mundo físico, ou como se diz, no mundo físico, né? Agora, hoje, nessa reunião, que é a 22ª reunião virtual do Centro Rosa Cruz de Campinas, Fraternidade Rosa Cruz em Campinas, São Paulo, Brasil, nós vamos estudar sobre preparativos para o renascimento. Então, nós vamos começar agora com a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Uma coisa interessante para a gente falar antes, até como introdução, é que a gente tem que estar sempre em mente que a lei de consequência é um fator determinante. Ele determina justamente o novo nascimento e condiciona esse novo nascimento às nossas vidas passadas. Por quê? Porque como nós vivemos muitas vidas, é evidente que temos conhecido muitas e diferentes pessoas, que nos ligamos a elas nas mais variadas relações, não é? E que fomos afetando-as, tanto para o bem ou para o mal, e sendo assim, né? Ou também como fomos por elas afetados. Então as causas foram geradas entre elas e nós, e assim muitas dívidas impossíveis de serem logo liquidadas por um outro motivo numa mesma vida ficaram pendentes, né? E aqui então estão os três mundos e suas regiões, que atualmente é o nosso campo de evolução na roda de nascimentos e mortes. Esses mundos são o mundo físico, com a sua região química etérica, o mundo do desejo e o mundo do pensamento, com a região concreta e abstrata. A primeira perguntinha aí para esquentar as nossas mentes. Em média, essa é uma pergunta que a gente já estudou, né? Em média, em quanto tempo, considerando a medida a partir daqui do mundo físico, que aqui que é a medida do mundo físico, dias, meses, anos, séculos, etc. Então, considerando essa nomenclatura de medida física, né? De quanto em quanto tempo nós renascemos aqui? Quem sabe? Normalmente de 1.000 anos. De 1.000 e 1.000 anos, certo? Exato. E por quê? 1.000 anos terrestre, né? Exato. E por quê? Porque a gente tem que passar 2 vezes pelo 26, como é que é? 2.000? É de 1.000 e 1.000. É 2 vezes pela era que está aqui, por exemplo, era aquariana. Nós vamos nascer 2 vezes. Uma como homem ou uma como mulher. E por que nós temos que renascer 2 vezes enquanto o Sol está passando pelo movimento de precessão dos equinócios num determinado signo? Ele demora em torno de 2.500 anos para passar num signo, né? 2.560. Por que nós temos que renascer 2 vezes numa era? Eu acredito, não sei ver se eu estou falando besteira, mas que nós temos que aprender as lições tanto num corpo masculino como num corpo feminino. Isso não quer dizer também que a gente não possa vir essas 2 vezes num corpo feminino ou num corpo masculino. Beleza. E por que a gente tem que aprender num corpo masculino e depois num corpo feminino? Bom, deixa se alguém responde. Continua, tá indo tão bem. Como Bom, diz a escolinha do professor Raimundo, agora para tirar 10. Eu Não é acho assim que que fala? tem a ver com o corpo vital, né? Que é corpo vital. o negativo e o positivo. Isso. Na realidade, no A vontade e a imaginação. Isso, exatamente. No conceito ele fala justamente isso, né? Que quando a gente renasce num corpo masculino, e isso desde quando separou os sexos, tá? A gente vem com um corpo denso e obviamente com um corpo vital muito apropriado para exercitar o poder divino da vontade. Então, o ser humano, quando está num corpo
denso e vital masculino, ele tem facilidade em exercitar a vontade. Da mesma forma, quando um ser humano vem com um corpo feminino, ele tem facilidade em exercitar a segunda força divina, que é a imaginação, né? Então, quer dizer, é muito mais fácil você exercitar a vontade com o corpo masculino, como é muito mais fácil você exercitar a imaginação com o corpo feminino. Por isso que sempre precisam de duas pessoas, por isso que sempre o relacionamento e a relação entre homem e mulher, enquanto aqui renascidos, é uma coisa fantástica, uma coisa maravilhosa de fazer, né? Por quê? Porque aí você consegue aprender num corpo as lições do seu corpo e do corpo do seu irmão ou da sua irmã, no caso, dependendo de como você está renascido, né? E isso vai continuar enquanto nós precisarmos ter essa divisão de sexos aqui na região química do mundo físico, tá? Enquanto tiver essa necessidade nossa, a gente tem que renascer, uma vez como homem, uma vez como mulher. Não é? Não tem esse negócio de tipo assim, cansei de ser homem, agora quero ser mulher, ou cansei de ser mulher, agora quero ser homem. Isso não existe essa bagunça no plano de Deus, né? Isso não quer dizer que enquanto um ser humano nascido como homem, ele não consegue fazer o que uma mulher faz e nem vice-versa, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É que tudo que o ser humano, como corpo masculino, fizer, ele tem facilidade usando a vontade, mesmo fazendo as coisas que uma mulher faz. E tudo que um ser humano num corpo feminino quiser fazer, ela tem facilidade em fazer usando a imaginação, mesmo as coisas que um homem faz, né? Então, isso que é interessante, né? Carlos, uma pergunta só, uma dúvida. Independente da pessoa ter problemas mentais ou não... Não tem nada a ver isso. Nada a ver. Nada a ver. Tem nada a ver, né? Nada a ver. Enquanto ela tiver um corpo denso, um corpo vital, independente da condição desse corpo denso e vital, as lições que ela vai aprender e aprende, né? É justificada ou facilitada por essas duas forças proeminentes em cada sexo que se faz, entendeu? Né? Isso é importante a gente entender, porque justamente isso nós colaboramos de fato com um plano divino, de fato com a lei da evolução, não é? Não queremos bagunçar o coreto, né? Agora, e isso acontece porque as leis de Deus, elas são perfeitas, né? E aqui é um interessante aspecto da lei de consequência. O caso de quando um ego precisa de um corpo peculiar, tipo assim, um exemplo, os músicos, os cirurgiões e outras atividades que necessitam de parte do corpo especificamente desenvolvida para exercer uma função, onde há as mais importantes lições ele deve aprender, isso tem uma regra especial, ou seja, uma condição especial. Por quê? Porque vamos pegar o exemplo de um músico, né? O músico, ele precisa não somente de mãos diferentes, né? Mãos mais compridas, mais sensíveis, dedos mais sensíveis, mas também ele precisa de ouvidos, né? Extremamente ajustados para ter aí os canais semicirculares do ouvido, apontando com mais precisão para as 3 dimensões do espaço. As fibras de corte do ouvido tem que ter uma extraordinária sensibilidade, que para uma pessoa que não é músico não necessita tal, né? Então, porque ele precisa desse instrumento para poder exercitar a sua função de músico ou de musicista e aprender as lições que ele precisam com isso. E aí, obviamente, né, esse ego, ele deve renascer numa família onde há outros egos que tenham trabalhado obedecendo as mesmas linhas, que nem sempre acontece, né? Então, o que acontece nesses casos específicos? Estou falando de músico aqui, mas tem cirurgiões dentistas, tem outros tipos de funções cujas lições necessitam de um corpo formado por partes e peças diferenciadas. Suponhamos, por exemplo, que existe ali um ego que precisa renascer, ele renasce de mil e mil anos, né? E que aí, sei lá, faltando 100 anos para dar os 1000 anos ali, os anjos de destino entendem, vê lá que existe uma oportunidade para esse ego renascer, né? Então, o que eles fazem? Eles passam esse ego à frente.
E ele é, então, renascido de 100 até 300 anos antes do tempo devido, né? E aí depois compensa essa perda de vida no céu, ele é compensado em outras vidas, né? Então por aí a gente vê que os vivos, os que estão vivendo aqui, e os chamados mortos, que estão vivendo lá, agem e reagem constantemente uns sobre os outros, em sua jornada ao longo do caminho evolutivo. Então é interessante a gente notar isso, justamente porque a gente fica pensando que é uma coisa meio tipo roleta russa, né? Ah, o cara nasceu aqui, nasceu ali, nasceu acolá. Não, tudo isso é extremamente, perfeitamente planejado, sem nenhuma margem de erro. Isso é importante. Aqui não existe margem de erro. Porque lembrando que os encarregados nessa função que são de um destino, eles estão acima de todo erro. Qualquer tipo de erro que a gente cometa, um anjo destino jamais cometerá. Por quê? Porque a sabedoria flui por esses seres, certo? Grande responsabilidade, né? Agora vamos voltar ao processo, né? Quando estamos nos preparando para renascer, nós estamos aonde? Nós estamos lá, né? No terceiro céu, certo? Ô, Carlos, posso fazer uma pergunta ainda referente ao sexo, essas coisas assim, as experiências? Pode. No caso de alguém que de repente diz assim, eu nasci no corpo errado, né? Então, assim, que de repente decidiu que é gay, né? Vamos dizer assim, ou que é trans. Essa pessoa, na verdade, porque os anjos do destino, você acabou de dizer que não fazem nada, né? Não cometem erro nenhum. E essa pessoa diz, então, que ela nasceu no corpo errado. Como que funcionaria daí nesse sentido? Primeiro, eu acho que a gente tem que bater palma para um irmão e irmã que se julga ser mais sábio do que um anjo do destino. Para começo de conversa, conversamos por aí, certo? É isso mesmo. Uma pessoa que chega a essa conclusão tem que bater palma para ela, porque fala, nossa, você é mais sábio do que um anjo do destino, parabéns, eu não sabia que você tinha essa condição que, de repente, nenhum ser humano tem, né? Nasceu no corpo. Segundo, que a gente sabe, gente, que um irmão e irmã, ele pode ser apegado tanto a um sexo do último renascimento, por motivos os mais diversos possíveis, que ele vem com essa intenção de não conseguir largar e vem com a tentação de não conseguir largar e de tentar voltar e, obviamente, continuará aprendendo as suas lições, que estão lá no tema dela. O tema dela, até hoje, sinceramente, eu estudei muitos temas, não vi nenhum tema que teria lá, esse irmão aqui tem uma tendência a um determinado momento querer mudar de sexo. Não vi nenhum até hoje. Nenhum, entendeu? O que eu vi foi tentações as mais diversas possíveis. A mesma tentação que você tem de gastar uma força sexual sua até você virar qualquer coisa lá, ou de você beber, encharcar até acabar com o seu fígado, ou você fumar pra caramba até acabar com o seu pulmão, as mesmas tentações existem quando você quer burlar uma regrinha, é uma regra, né? Você tá lá no corpo masculino, porque você tem que aprender as lições pela vontade. Mas eu quero aprender pela imaginação. Tá bom, você pode tentar aprender, pode mudar, mas você vai mudar o quê? O exterior, o interior, o jeito de pensar, o jeito de desejar, etc e tal. Você não consegue mudar, entendeu? Agora, são caminhos a escolher, né? A gente vai ter os nossos caminhos de escolha. Você pode escolher caminhos mais fáceis, caminhos mais difíceis, né? Que é um caminho difícil, um irmão que está num corpo masculino achar que ele tem que evoluir por um corpo feminino ou vice-versa, vamos admitir que realmente é complicado, né? Não é uma escolha fácil, né? Mas fazer o quê? São escolhas, né? Então, vai entender isso aí lá no purgatório, que ele vai ver que foi que aconteceu, as dificuldades que ele teve, por isso e tal. Mas, por outro lado, a gente tem que estar sempre respeitando por dois motivos. Primeiro, porque é um irmão e irmã, filho de Deus e nosso irmão. Segundo, né, que nós estamos evoluindo com ele, do jeito dele. E quem disse que nós também não podemos cair na mesma tentação? Né? Um momento da vida a gente cai na mesma tentação dele. Então ele está sendo um espelho para a gente, para dizer, olha, como é difícil um caminho, esse tipo de caminho que meu irmão ou minha irmã escolheu. Né? E a gente tem que estar sempre na posição que São Paulo fala. Eu posso não concordar com as suas decisões, mas estarei do seu lado
todas as vezes que você precisar de mim. Entendeu? Não julgar, não maltratar, não espezinhar e etc., como muitas vezes as pessoas fazem por aí, né? Mas também não concordar, né? Porque se o irmão, ele entra numa dessa e ele justifica isso gastando sua força sexual, a gente não pode concordar com isso, porque o gasto da força sexual é um pecado que não pode ser perdoado, expiado. É o único pecado que não pode ser expiado, exatamente. Então nós temos a obrigação de, como irmãos, a informar esse outro irmão ou essa outra irmã. Né? Olha, esse pecado não vai ser expiado, você vai sofrer 3 vezes mais no purgatório e ainda corre o risco de, em vidas posteriores, vir com um corpo extremamente decrépito, porque você abusou da sua força sexual criadora. Então você não vai conseguir ter essa quantidade para construir bons corpos em vidas à frente, né? Isso tudo se ele perguntar. Se ele não perguntar, não tem problema nenhum. Mas não podemos julgar, né? Jamais julgar, né? Ok? Mesmo porque, quem diz que nós não passamos por isso no passado, né? E não podemos passar por isso em vidas futuras, né? Beleza? Então vamos lá. Então, continuando aqui, vocês veem o seguinte: nós, egos, estamos lá na região abstrata do mundo do pensamento, né? E aí nós começamos a nos preparar para renascer e estamos no que a gente chama de terceiro céu, né? Que está localizado na região abstrata do mundo do pensamento, né? Isso é importante a gente notar 2 coisas. O terceiro céu está na região abstrata, mas o terceiro céu não é a região abstrata, nem a região abstrata é o terceiro céu. No terceiro céu, na região abstrata tem muito mais do que o terceiro céu. Inclusive tem nós lá, certo? Nós todos aqui nesse momento estamos na região abstrata do mundo do pensamento e não estamos no terceiro céu. Tá? Isso é importante para não bagunçar o coreto da terminologia da Fraternidade Rosa Cruz, né? Bom, aqui nesse momento, lá no terceiro céu, quando nós estamos, não quando nós estamos aqui renascidos, mas quando estamos lá pronto para renascer, né? A gente é o que realmente nós somos. Não há nenhuma ilusão, nenhum instrumento que nos tolhe essa percepção da realidade. Nós somos ali o tríplice espírito. Nós somos de fato o ego. Nós somos, de fato, o espírito virginal da onda de vida humana manifestado. Porque lá no terceiro céu, nós estamos despidos de todos os 3 corpos, dos nossos 3 corpos, e estamos tendo despido da mente. Nós temos apenas e unicamente as forças dos 4 átomos sementes, os núcleos do tríplice corpo e o núcleo da mente, que são os átomos sementes, né? Note uma coisa interessante, nós egos jamais saímos da região abstrata do mundo do pensamento. Né? O que acontece sempre é que a nossa consciência vai se expandindo para os mundos abaixo dessa região, conforme vamos construindo os nossos corpos e a mente, e vamos dando nascimento a esses corpos e a mente e funcionando neles em uma vida. Né? A gente não sai da região, da região abstrata do pensamento. Nós vamos, no processo de renascimento, né, a gente vai expandindo a nossa consciência até a região química do mundo físico, né, com o corpo denso. Isso é importante. Mas aí, gente, começa a ter a vontade de renascer o mais rápido que pudermos, né? E aí, a partir da região do abstrato mundo do pensamento, e vamos até a região química do mundo físico, né? É inerente, né, que o fato de estar despido da ilusão, a gente ter a certeza absoluta, sem margem de dúvidas, do porquê, da causa de que necessitamos estar percorrendo a roda de nascimentos e mortes. A necessidade de aprender lições que não aprendemos. E o pior ainda, não aprendemos porque fizemos muito mal a muitos irmãos, a muitas irmãs, não só na vida recém-finda, mas em várias vidas passadas. Segunda pergunta. É vontade de renascer ou é um desejo intenso de renascer? Para vocês, quais dos 2 conceitos é o mais apropriado para falar?
Vontade de renascer ou desejo intenso de renascer? Eu acho que é Eu acredito desejo. que seja a vontade, porque lá a gente não tem desejo. Mas eu acho Matou. que isso é desejo. É isso né? mesmo. É isso mesmo, vontade. Não tem, como é que você pode ter desejo sem um corpo de desejos? Verdade. E sem estar no mundo do desejo? Verdade. Se assim o fosse, um irmão que não tem corpo denso, poderia ter corpo denso. Ele não consegue ter, né? Verdade. Da mesma forma, você não... É que a gente, infelizmente, nós aqui, enquanto renascidos, a gente mistura vontade com desejo. Você nunca sabe se é vontade... Fala assim, estou com vontade de comer pudim. Você não está com vontade de comer pudim, você está com desejo de comer pudim. Entendeu? Vontade de comer pudim, não tem como ter vontade de comer pudim. Você pode estar com vontade, com fome, que aí é a vontade de se nutrir. Mas não necessariamente de pudim, né? Você pode se nutrir do que você quiser. Muitas vezes você se nutre daquilo que tem na geladeira, né? Se tiver com muita fome, o que tiver é pudim. Né? Você pode olhar tudo aquilo como pudim, mas não é pudim. Né? Então, certinho, é isso mesmo. O conceito apropriado aqui é uma vontade intensa de nascer. Porque a vontade é um princípio divino, é um princípio do ego, é um princípio de Deus. Né? Então, Deus tem vontade e nós temos vontade. E lá, como nós somos muito mais próximos de Deus, né? Aliás, o mais próximo de Deus que podemos chegar como ego, né? É na região abstrata do mundo do pensamento atualmente, né? A gente, então, exerce esse maravilhoso poder que é a vontade, né? E essa certeza unida à vontade intensa de se reformar intimamente é que nos impulsiona a querer voltar a adquirir novas experiências, evoluir para frente, para cima, cumprindo o plano de Deus, né? E é nessa vontade que nos incentiva a começarmos a contemplar um novo nascimento aqui. Como é que acontece isso? Os anjos de destino, utilizando como base o que carregamos dos átomos sementes dos corpos e da mente, começa a examinar o nosso passado, né? Assim que a gente estiver preparado para renascer. E ele verifica o quê? Eles verificam o quê lá? Verificam os nossos amigos, inimigos que estão vivendo naquele tempo e onde se encontram, né? No tempo próximo que podemos renascer, né? Como fizemos no passado um número muito grande de relacionamentos, geralmente numerosos, né? São também os grupos de pessoas que se acham na vida terrena, né? Então, quando nós estamos lá, prestes a renascer, existem muitos irmãos e irmãs que já estão renascidos ou estão renascendo naquele período, naquele tempo que estamos próximos do nosso período de renascimento, né? E aí, se não tiver nenhuma razão essencial que obrigue a imposição de um deles, o destino permite ao ego escolher as oportunidades que se lhe ofereçam, né? Então, a gente chama aí dos famosos e distintos panoramas de vida, que são evocados à nossa mente abstrata, né? Porque nós não estamos com mente concreta lá, certo? E esses panoramas, eles mostram ali justamente as possibilidades que nós temos de resgate de lições ou de aprendimento de lições. E é interessante, olha, muito importante. Como é que esses panoramas aparecem para a gente? Eles aparecem como conclusões e ideias, certo? Porque é esse material que tem lá na região abstrata. A região abstrata, ela tem o quê? Conclusões e ideias. Não tem pensamentos-forma. Conclusões e ideias. Então, olha que interessante. É jogado no nosso campo egóico os panoramas com um material de densidade de conclusões e ideias, que é muito difícil a gente aqui, renascido, entender. Certo? Mas a gente entende lá porque lá nós estamos utilizando um veículo apropriado da região abstrata. Que veículo que é esse? Qual o veículo que nós usamos na região abstrata? A mente. Não, a mente é na região concreta. A mente na região concreta. E depois da mente, o que vem para cima? O espírito humano? Espírito humano, exatamente. Então a gente usa o espírito humano e é por meio desse veículo espírito humano que a gente visualiza os panoramas, né, que não são nada mais, nada menos do que uma quantidade de causas maduras que nós podemos assumir. Isso são esses panoramas, tá? Posso fazer uma pergunta que eu não tenho? Pode. Os panoramas que são lançados no nosso campo egóico, eles já foram pré-vistos pelos anjos do destino, então. É isso? Seria mais ou menos
Os panoramas foram o quê? Previstos? Porque eles vão saber em todos esses panoramas onde que a gente vai ter que se relacionar, que são as experiências que a gente tem que ter aqui na vida, para a gente escolher aquele. Sim, já são montados pelos anjos de destino, né? Isso, montados é a palavra que faltou. São montados, certo? Isso. Então, eles são já montados com os anjos do destino. Sim, porque tem que criar a teia do destino, né? Para criar a teia do destino, isso. Então tá certo. Então, os anjos de destino montam isso, eles montam rapidinho, viu? São muito bons nisso. Por conhecimento. Imagina, é um segundo. Exatamente. Ô, Carlos, aproveitando, um minutinho só. Sim, pode falar. Eles não vão montar um panorama só baseado no passado. Né? Alguma coisa de novo vai ser acrescentado? Quem acrescenta de novo somos nós. Eles não. Eles montam, eles analisam os nossos átomos sementes, analisam os átomos sementes, analisam os irmãos e irmãs que estão renascendo ou renascidos no tempo em que nós iremos renascer, para verificar se dá match, se dá... Como é que fala? É match, né? Que fala no... Não é match que fala lá no... A rede, né? Uma teia. Mas é da match, igual fala lá no negócio aí, na rede social aí, da match. De namoro, nos sites de namoro. Isso, exatamente. Vai dando match, eles vão montando a panorama, entendeu? O que é? Tipo assim, você tem que encontrar a pessoa, né? Imagina, durante desde quando você nasce até quando você morre, você tem que encontrar as pessoas com quais você vai aprender as lições, ou vai fazer reforma íntima, ou vai até reforçar um relacionamento que já é um relacionamento perfeito, um relacionamento de amor, né? Então, esse é um trabalho bem interessante, né? Nesse sentido, né? De qualquer maneira... Oi? Aqueles relacionamentos que não terminaram em amor. Esses vão fazer... Isso vão fazer desde que você e o irmão e a irmã estariam renascidos, né? Na mesma época, né? Na mesma época que você vai passar a sua vida aqui. Ô Carlos, está parecendo aula de inteligência artificial isso aí? É muito mais do que isso, né? Mais do que isso. Parecido. É bem parecido. Uma coisa interessante é que esses panoramas, eles têm... Oi? Fiquei com uma dúvida antes de você prosseguir. Ele é montado pelos anjos do destino e nós escolhemos dentre os três ou a gente participa da montagem? Não, nós não participamos de nada. Eles que montam. Eles montam e apresentam... A gente só escolhe. Eles montam e apresentam pra gente. Nós não participamos da montagem. Uma forma de compreensão, né? Eles montam e falam, você tem o panorama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1967, 1.465, qual que você escolhe? É aquele que a gente vai suportar, porque tem uns que a gente não vai conseguir. A gente tem ali, a gente tem as nossas opções, né? É questão de, na hora do vamos ver lá, obviamente, veja bem, nós somos um ego, nós estamos exercendo a nossa vontade, nossa disposição, né? A gente tem parâmetro lá. Uma coisa que nós, se tem uma coisa que nós temos lá na região abstrata, com toda a certeza do mundo, é um bom senso, que muitas vezes falta aqui embaixo, né? Certo? Né? Bom, esse panorama é interessante porque ele tem ali duas características muito importantes, né? Inclusive que nós vimos até na reunião do estudo do domingo passado. O primeiro é que ele contém somente, e tão somente, e não mais do que isso, né? As características principais, né? Só os principais eventos. E uma característica também que esses eventos, eles são mostrados para a gente de uma maneira diferente daquela que nós vimos quando a gente morre. Ou seja, eles são mostrados na sequência causa que gera um determinado efeito. Causa que gera um determinado efeito, né? E é interessante esse motivo pelos quais ele é mostrado assim, para a gente entender, de fato, que a cada causa desses principais eventos que nós iniciarmos, gerará, de fato, um efeito, né? Então, não tem como
a gente colocar uma causa para esses casos principais que gere um efeito diferente daquele que está marcado no panorama. Isso é importante, isso é importantíssimo. Se nós soubéssemos disso, acabam todas as nossas preocupações quando grandes problemas, que a gente acha que é grande problema, aparecem para a gente, entendeu? Né? Porque a gente tem a certeza absoluta de que aquele efeito que foi gerado de uma maneira muito sábia. Porque eu ativei a causa. Entenderam? Então é muito importante isso, para a gente acabar com essas preocupações. Estou falando para os principais eventos da nossa vida. Então a gente já nasce sabendo os acontecimentos principais, já nasce sabendo que cada causa desse acontecimento principal gerará um determinado efeito, não tem como ser outro. Então, aí por que então a gente tem uma surpresa quando a gente ativa uma causa de um acontecimento principal e vivenciamos o efeito? Por que a gente tem essa surpresa? Porque uma vez renascido aqui, a gente esquece, porque não temos acesso direto a essa base de conhecimento. Graças a Deus não temos, tá? Aí a pergunta é, se nós não temos conhecimento, então como a gente pode tentar descobrir isto? Como a gente pode tentar descobrir quais são os principais eventos da nossa vida? E sabendo esse evento, a gente saber qual é a causa, e sabendo essa causa, qual o efeito? Como que vocês acham? Primeiro, a gente tem condições de saber, ou a gente não vai saber porque é a vontade de Deus? O que vocês acham disso? Repete a pergunta, por favor. A Ângela vai responder, mas eu perdi a pergunta. Se, quando nós estamos renascidos aqui, já estamos renascidos, a gente não sabe quais são as causas dos principais eventos e, portanto, quais são os efeitos desses principais eventos. A pergunta é, tem como saber aqui? Ou a gente não tem como saber e, portanto, vamos viver dizendo que é a vontade de Deus? O que vocês acham? Tem ou não tem? E se tem, como tem? E se não tem, por que não tem? Tem como fazer. É só estudarmos a astrologia espiritual, levantar nosso tema, e lá vai dar toda a causa e efeito, os temas principais da nossa vida. Quando pode acontecer. Esse é um modo. E tem outro modo também. Qual é o outro modo? Tem dois modos que a Fraternidade Rosa Cruz ensina. Um é a astrologia Rosa Cruz. O segundo modo qual é? Segundo, deixa eu pensar. O primeiro está certo, e o segundo? O segundo é mais difícil, tá? Mas é possível. Oi? Oi? Através das iniciações, ele falou. Aí tá muito longe, né? Tem a coisa mais perto, não? tem um negocinho mais fácil, não? Desenvolvimento da clarividência voluntária, gente. Se você tiver a clarividência voluntária, a positiva, aquela que é ensinado na Fraternidade Rosa Cruz, você consegue, né, identificar em você e em quem você vai querer ajudar as causas e efeitos, né? Então são os dois modos, tá? Agora, uma pergunta. Essa é uma pergunta assim que você tem que fazer para nós, cada um faz para você, tá? Por que o estudante Rosa Cruz, em sua maioria, sabendo que é muito mais fácil ele se compreender, se conhecer quais são as causas e efeitos dos seus principais eventos que ele escolheu lá no panorama, estudando e aplicando a astrologia Rosa Cruz, por que ele insiste em não aprender e quando aprende malemar, como diz aqui no interior, não utiliza como deve? Qual o motivo? Não acredita? Duvida? A Maria fala assim, não gosta de matemática?
Somar e consultar a tabela? Então, qual o motivo que vocês acham? Ou é preguiça, ou então aquela pessoa que quer aparecer, sei lá, né? Fala, olha, eu faço por destaque. Se não for destacado, não posso. Se eu não for destaque no grupo, eu não posso. Eu sou mais, nesse sentido, pelo que a gente já conhece um pouquinho de pessoas e de astrologia e parari pororó, eu cheguei a uma conclusão. A conclusão, essa é a minha opinião minha, tá? Própria. Isso não está escrito em lugar nenhum, tá? Eu acho, pelo que eu aprendi até hoje, que só tem um motivo. O motivo é que a pessoa, de fato, ela não quer enfrentar de frente as lições que ela mesma escolheu aprender lá no terceiro céu. E pior do que isso, por mais estudante Rosa Cruz que seja, por mais estudante regular que seja, por mais probacionista que seja, e só probacionista, porque discípulo já não faz isso, tá? Probacionista ainda faz. Tem um prazer de viver de ilusão. Viver de ilusão. Porque é um dito popular, e é um dito popular muito mais utilizado e muito mais real que a gente imagina, que é de ilusão também se vive, né? E tem uma variante muito interessante desse dito popular, que é o seguinte: me engana que eu gosto. Certo? É muito mais fácil você gerar uma causa que vai te dar muito sofrimento e você sofrer, e em sofrendo, você pedir oração para os outros orarem para você. Você, com isso, ter algumas vantagens do INSS, do SUS, ou do seu plano médico, ou do seu amor queridinho que está do seu lado, que agora vai dar sopinha para você na boquinha. Entendeu? Que vai te dar atenção que nunca te deu, vai te dar atenção agora. Né? É muito mais prazeroso, né? Mas é uma ilusão. Então essa é a minha opinião, tá? Que não consigo ver não consigo ver, não tem dificuldade, as informações estão aí. Hoje tem disponibilidade de informações pra caramba em português, né? E acessível a todo mundo. Porque até então, lá atrás, podia falar que não tinha em português, podia falar que não tinha acesso, podia falar que os livros eram caros, podia falar um monte de coisa. Tudo isso caiu por terra, né? E aí continua-se com o mesmo problema, né? Pena. Bom, vamos continuar aqui. Então a gente percebe como o seu destino gerado sob a lei de consequência é uma coisa de grande complexidade. Grande complexidade, né? Ele envolve associação com outros irmãos, com outras irmãs, renascidos aqui e vivendo lá nos mundos celestes. Ainda mais, os irmãos e as irmãs, em determinado tempo, podem não estar vivendo no mesmo lugar que você, o que torna impossível cumprir todo o seu destino em uma só vida ou um só lugar. Aí é o motivo de você ser trazido a um ambiente e a uma família com que esteja de algum modo relacionado. Aqui você tem que perceber que na maioria das vezes estamos exatamente onde devemos estar e por nossa própria escolha. Isso é muito importante. Não importa se a gente sabe ou não intelectualmente, né? Afinal, deveríamos saber. Se tão pouco dedicamos nossa vida para desenvolver espiritualmente, como é que a gente vai alcançar o método do mérito, né? De querer saber por que estamos onde estamos, né? Então, estamos onde estamos porque nós escolhemos de fato, né? Outra coisa interessante para a gente notar, e sempre lembrar, né? É que a maioria das vezes, o local que você está é indiferente para aprender aquilo que você tem que aprender. Pode ter certeza que nesses casos, os anjos de destino ajeitarão as coisas a fim de que nenhum ato de sua livre vontade frustre o cumprimento da porção de destino que você escolheu. Se por nossos atos buscamos tentar escapar esse destino, eles ajeitam de modo a nos forçar a cumprir o destino. Isso não é nada fatalista, não, tá? Isso significa que também não significa que nós não temos ajuda, né? Simplesmente quer dizer o seguinte, que nós escolhemos as lições que queremos aprender, nós devemos aprender as lições, nós jamais devemos procrastinar. Porque, até certo ponto, a gente até pode modificar e até frustrar certas causas já postas no movimento, mas uma vez começadas, se as outras medidas não forem tomadas, ficarão fora do nosso controle. É justamente
a definição do que na Rosa Cruz chamamos de destino maduro. Ou seja, nós temos que passar por aquilo. Se a gente vai se arrebentar naquilo ou sair dali só como um arranhão, a decisão é nossa, mas nós temos que passar por aquilo. Né? Agora, mesmo a gente sabendo, perguntinha, tá? Que a gente não pode escapar do destino maduro, a gente pode reduzir o nível de dor e sofrimento. Nós aprendemos isso na Rosa Cruz, né? E, portanto, a gente reduz, inclusive, a dificuldade em aprender essa lição. Como que vocês acham que a gente pode fazer isso? Como a gente atenua um destino maduro? Ou não consegue atenuar e acabou? O que vocês acham? Oi? Lei do perdão dos pecados. Exatamente. E essa lei do perdão dos pecados, ela é maximizada na sua execução por meio do exercício de retrospecção. Exatamente. Tá? Isso é científico ao extremo. Ao extremo, exatamente. Científico ao extremo. Falou tudo. Científico ao extremo, exatamente, tá? Né? Bom, aí vamos lá. Uma vez selecionado o panorama, com a fundamental ajuda dos anos de destino, que nós já vimos aqui, né? Considera as possibilidades reais de que podemos aprender as lições aqui nas lições aqui na Terra, né? Devido a ter o destino necessário. A primeira coisa que a gente faz, de fato, né? É descer até a região concreta do mundo do pensamento. E como a gente faz isso? A gente desperta em nós mesmos, aí começa o nosso trabalho, tá? Trabalho nosso, do ego. Desperta as forças do nosso átomo semente da mente. Aí a gente utiliza uma lei chamada lei da semelhança, que diz que semelhante traz semelhante, né? E com isso a gente vai atraindo materiais das 4 subdivisões da região do pensamento concreto, regiões essas cujos nomes são região continental, região oceânica, região aérea e região das forças arquetípicas, e vamos coletando ali o material que o nosso átomo semente tem afinidade, somente o material que tem afinidade, né? Assim, com isso, o veículo mental, ou seja, a mente que estamos prestes a formar em torno desse núcleo, ele é uma soma de 2 coisas interessantes. Primeiro, a contraparte exata da mente correspondente da última vida, menos o mal expurgado, nós expurgamos esse mal lá no purgatório, né? Mais a quintessência do bem, que é incorporado ao átomo semente. Veja que aqui é uma parte do nosso trabalho lá no primeiro céu, né? Então, vê aqui também que existe ali uma epigênese. Esse trabalho de incorporação, né? A gente atrai o material e ainda incorpora esses 2 itens, que é o fruto da epigênese que nós praticamos na última vida passada, né? O mal expurgado, ele não é incorporado, né? É incorporado a quintessência dele, que é a consciência, né? E a quintessência do bem é totalmente incorporado, trabalho de epigênese, tá? Epigenético. Assim, o veículo mental, a mente, né, é formado justamente como se fosse um sino, tá? O formato é bem parecido com um sino. E o átomo semente da mente está na base desse sino, está no topo desse sino, desculpa. Ele é aberto na base, então você vê aqui um sino aberto na base, e aqui em cima vocês veem o átomo semente da mente, certo? Assim é formado a nova mente para esse novo renascimento que está em curso, né? A partir daí a gente mergulha no mundo vizinho mais denso do que o mundo do pensamento, que é o mundo do desejo, para construir o quê? Um novo corpo de desejos. E aí despertamos de novo o átomo semente do corpo de desejos, que está com a gente, né? Utilizamos a mesma lei, a lei de semelhante, para atrair o material necessário de todas as 7 regiões do mundo do desejo. Quais serão essas regiões? Regiões das paixões e desejos inferiores, região da impressionabilidade, região dos desejos, região do sentimento, região da vida anímica, região do poder anímico, região da luz anímica. E vamos mergulhando uma
a uma e coletando o material que o nosso átomo semente tem afinidade. Note que se temos mais afinidades com materiais das regiões inferiores do mundo desejo, é aqui que coletamos e quando renascemos, expressamos essa afinidade por desejos, emoções e sentimentos inferiores, que simplificamos com o nome de tentação, como se fosse algo vindo de fora de mim e não de dentro de mim, pois a coisa vem de dentro de mim, pela afinidade. Se eu gosto de mentir, é porque eu coletei muito material de mentira lá quando eu desci. Se eu sou invejoso, é porque eu coletei muito material de inveja lá quando eu desci. Né? Então tudo está dentro de mim. A única coisa que eu faço é, uma vez nascido, quando eu me deparo com um sentimento, uma emoção, um sentimento disso, eu me encho de prazer e atraio para o meu corpo de desejo que eu já tenho. Eu apenas aumento essa quantidade. Incorporo, né? Assim, o que é o corpo de desejo que está prestes a nascer? Ele é a contraparte exata do corpo de desejos correspondente da última vida, menos o mal expurgado no purgatório, mais a quintessência do bem que é incorporado à semente lá que nós fizemos lá no primeiro céu, né? E novamente aqui vocês veem o uso da epigênese incorporando essas duas coisas novas a esse novo corpo de desejos que nós usamos aqui com o semelhante semelhante, né? Repare que agora o sino tem duas camadas. A mente por fora, com o átomo semente da mente, e a do corpo de desejos por dentro, com o seu átomo semente no topo, mais para o lado de dentro. Então, esse daí é o formato, nosso formato em dois corpos, em um corpo de desejos e uma mente. Se alguém vê um ego descendo, quando ele está lá no mundo desejo, ele vai ver essas duas coisinhas que vocês estão vendo aí, tá? Bom, completando a construção do novo corpo de desejos, nós mergulhamos para o mundo vizinho, mais denso do que o mundo desejo, o mundo físico, ou mais simplesmente, na região etérica do mundo físico, né? E aí nós despertamos as forças do nosso átomo semente do corpo vital. E tem uma parte dele, a primeira parte de construção do corpo vital é igualzinho do corpo de desejo da mente, ou seja, ativamos a lei da semelhança e por semelhante traz semelhante, né? A gente atrai material de cada um dos 4 éteres, o éter químico, o éter de vida, o éter de luz ou luminoso e o éter refletor. Coleta esse material que tem afinidade com o átomo semente do corpo vital. Uma coisa interessante aqui para a gente sempre notar. Na grande maioria das pessoas, atualmente, e infelizmente, se coleta muito mais material do éter químico e de vida do que do luminoso e do refletor. Nós estamos publicando um livreto no nosso site, antigo para dedéu, deve ser lá de antes de 1955, talvez, quiçá de 1940 ou 50. E é muito interessante porque ali o cara, quem escreveu, ele dá vários exemplos de pessoas que têm o excesso de éter químico, pessoas que têm excesso de éter de vida e, obviamente, depois pessoas que têm excesso de luminoso refletor. Eu sugiro que vocês leiam lá, que é muito interessante até para fazer uma autoavaliação sobre isso, né? Por quê? Porque o viver dos apetites da carne justifica esse tipo de coleta. Se você vive dos apetites da carne, não é de comer carne só não, viu, gente? Apetites da carne, entre aspas, ou seja, qualquer coisa que seja prazeroso você fazer com o seu corpo físico, detonando o seu corpo vital. Então, obviamente, você tem muito afeição a éter químico e éter de vida e justifica, inclusive, o seu corpo vital está cheio de éter químico e de vida. Agora, se em vidas anteriores a gente cultiva o nosso lado espiritual, nos desenvolvendo por meio de religiões cristãs ou de escolas de mistérios, seja místicas ou ocultistas, então, neste momento, a gente coleta muito mais éteres luminoso e refletor do que de químico e de vida, pois a gente já aprendeu a utilizar com maior eficiência esses dois éteres
chamado inferiores, né, que é o químico de vida, né, e que são responsáveis basicamente pela manutenção e vitalidade dos processos mais básicos do nosso corpo denso, né? Então, a gente aprendeu a trabalhar com esses éteres de maneira eficiente, de modo a preencher o nosso corpo vital muito mais com os éteres superiores, que é o luminoso refletor, né? Agora, se a gente não fez isso em vidas passadas, a gente é um cara, uma pessoa, né, que tem o nosso corpo vital muito mais cheio de química e de vida. E, portanto, se nós temos esse corpo vital muito químico de vida, a dificuldade para a gente se desenvolver, a dificuldade para a gente entender a parte espiritual, entender primeiro, é muito difícil, muito complicado. Aí vocês podem perguntar, mas como é que é uma pessoa que tem um corpo vital mais de química de vida? Aí eu vou sugerir para vocês, leiam o livreto. Leia aquele livreto lá. É meio... É assim, te chama para a razão, sabe? Mas muito interessante. Bom, Qual é o nome, Carlos? o nome dele é Desenvolvimento por meio do corpo vital. Tá. Depois eu passo o link para vocês, tá? Eu passo no WhatsApp o link, tá bom? Certo. Ainda nós começamos ainda, nós estamos só no primeiro capítulo, primeira parte. Porque tem que revisar, tem que traduzir, revisar, etc e tal, então a gente faz passo a passo, né? Devagar. Bom, o processo de construção de um corpo vital, ele é ainda mais complexo do que o da mente e do corpo de desejos. O motivo dessa complexidade é que ele é muito mais bem organizado do que o corpo de desejos e a mente, né? Então, a gente faz o seguinte, uma parte dele é por semelhante atrai semelhante, como eu falei aqui, né? E a gente, com a secundidade étrica, a gente atravessa e tarará. E a segunda parte depende de quatro classes de seres trabalhando nos mundos suprafísicos, logicamente sendo o primeiro deles, ou o mais importante, os próprios anjos do destino. Mas além dos anjos do destino, tem outras 3 classes de seres que trabalham para nos ajudar a construir um corpo vital, tá? Os anjos do destino também são conhecidos, vocês vão ver isso na Pílula de Rosa Cruz, isso é muito importante, senão a gente faz confusão. O nome é conhecido por outros nomes também, né? Você pode, às vezes, encontrar o nome anjos relatores, senhores do destino, anjos arquivadores, né? São todos iguais, são todos, designam uma das funções dos anjos, né? Nesse caso, a função de nos ajudar a renascer aqui na região química. Então, o que os anjos do destino fazem? Eles incorporam o éter refletor no corpo vital. Por que eles incorporam? Para refletir justamente as cenas da vida nascente, ou seja, para imprimir o panorama da vida. Então, o panorama nosso da vida está no nosso éter refletor. Se nós tivermos acesso consciente ao éter refletor do nosso corpo vital, nós saberemos tudo o que já vivemos e tudo o que vamos viver nesta vida. Olha que maravilha. Aí não tem surpresas, né? Ainda bem que o pessoal não sabe, né? Se soubesse, a primeira coisa a fazer é tentar escapar, né? Mas tudo bem. A outra coisa... Por isso que você falou do clarividente? Exatamente. Por isso que... Exatamente. Viu? A outra coisa que eles fazem também, eles modelam o corpo vital para que o corpo vital tenha a forma do corpo denso. Então, o modelamento do corpo vital para ele assumir a forma do corpo denso é feito pelos anjos de destino neste ponto, tá? Agora, o cérebro vital não. O cérebro vital, ele é construído por outra classe, pela segunda classe de seres, que são os elementais, os espíritos elementais. Que você lembra, os espíritos elementais trabalham para o bem também, né? Certo? E também por uma outra classe que chamamos de mortos. Ou, se quiser ser mais bonitinho, habitantes do mundo celeste. Certo? Então, os habitantes do mundo celeste são o que nós chamamos aqui de mortos. Eles, junto com os elementais, é que ajudam a construir o cérebro vital. Né? Vocês estão vendo tudo que isso é tudo construído antes do corpo denso, né? Então tem que ser cópia fidedigna, certo? E tem mais uma outra classe, que é a quarta classe, que somos nós mesmos. E aqui que nós fazemos? A gente pega a quinta essência dos corpos vitais anteriores e incorpora a esse corpo vital que vai nascer.
E ainda a gente executa um pequeno trabalho original, que é a epigênese. Então, que é justamente o quê? Aquilo que eu falei no slide anterior, né? O mal purgado e o bem reforçado, né? Então, essa parte epigenética que nós é que fazemos, tá? A exceção aqui é quando uma pessoa já tem um corpo bem desenvolvido. Aí, ao invés de ele fazer um pequeno trabalho original, esse pequeno trabalho original se transforma num grandíssimo trabalho original no corpo vital. Por quê? Porque nesse caso, o corpo vital dele já é um corpo-alma, certo? Então, esse trabalho original é justamente o seguinte: uma quantidade mínima de éter químico e de vida, porque esse irmão e irmã já tem uma sapiência de usar de uma eficiência maravilhosa esses dois éteres inferiores, e com isso ele tem espaço para colocar, de encher seu corpo vital com os éteres superiores e assim viver aqui no seu traje de bodas, no seu corpo-alma, tá ok? Mas fora isso, para a maioria dos mortais, né, normais, esse trabalho original ainda é muito pequeno, mas há, isso que é importante, mas há. A outra coisa interessante é que o molde construído pelos anjos de destino, que nós vimos ali, né, esse modelamento, eles colocam no útero da futura mamãe. E também colocam o átomo semente do corpo denso na cabeça de um dos espermatozoides. O espermatozoide que vai haver a fecundação, certo? Eles sabem qual é, tá? Eles já sabem qual é. Tá? E só esse espermatozoide que vai possibilitar a fecundação. Outros vão tentar e não vão conseguir. E a gente sabe que são o quê? Quantos espermatozoides a gente solta num negócio desse? Um, dois, centenas, milhares? Isso, não é um, tá? Nem dois, nem três, nem quatro, certo? É muito mais do que isso. Então, para descobrir qual é aquele lá, tem um trabalho legal, hein? Trabalho muito bacana, né? Não é um trabalho assim digno de alguém que tem uma boa sabedoria, né? Bom, aí impregnado o ovócito secundário, né? Que está aqui, ó, bem aqui, né? Uma vez impregnado, né? Aí o corpo de desejos da mamãe, da futura mamãe, né? Já com barrigão, certo? Ou com barriguinho, trabalha sobre o ego nascente, sozinha, ela trabalha sozinha, tá? O corpo de desejos da mamãe trabalha sozinho sobre o corpo denso do ego durante um período de 18 a 21 dias. O ego permanece fora, em íntimo contato com a mãe. E a roupagem desse ego é parecida com um sino, que fica flutuando constantemente próximo à futura mamãe. E ele fica flutuando em torno da futura mamãe, usando seu corpo de desejo e sua mente, mas sempre em íntimo contato com a mamãe. Terminado... Esse formato de sino é aquele que a gente foi montando. Foi aquele que foi montando, ele continua em formato de sino ainda. Aberto na base, tá? Na base. Porque ele está usando o corpo de desejos e a mente dele, né? Certo? O ego está só usando esses dois veículos. Por quê? Porque o corpo vital está no útero da mamãe e o corpo denso também está no útero da mamãe. Olha como a mamãe é importante, tá vendo? Muito importante, né? E aí, depois de passado de 18 a 21 dias, o ego entra no corpo da mamãe. E, gente, este momento de entrada no útero é um dos mais importantes da vida. Pois, quando o ego se põe em contato pela primeira vez, como a já mencionada matriz do corpo vital, né? Porque quando ele entra e entra em contato com a matriz do corpo vital e entra em contato com o seu corpo denso. Ainda que um cisquinho lá, né? Um grãozinho de qualquer coisa, mas já é o corpo denso, né? Certo? Tá bem aqui, ó. Olha só que entre 18 e 21 dias, né? Olha o corpo denso aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui, ó. Esse coisa feia aqui, ó. Essa coisinha... Barrigudo. Esse barrigudo aqui, cabeçudo, tá vendo? Só barriga e cabeça, né? Quando você entra, né, em contato com essa mencionada, né? Novamente, o que vai aparecer ali? Vai aparecer de novo o panorama da vida que se tem pela frente e que foi impresso naquela matriz pelos anos de destino.
com o objetivo de lhe dar as necessárias inclinações para liquidar as causas maduras na vida futura. Que seria nesse período que, se o ego tentar relutar e não querer, é que ele pode ter uma debilidade mental. Isso. A Sueli já adiantou uma pergunta que eu ia fazer. Poxa, desculpa. Se o ego, nesse ponto, o ego pode desistir sim de viver a vida escolhida. Só que está tudo tão amarrado e a ter destino está tão formada que ele pode tentar, e neste momento ele desconcentrizar o seu corpo vital do seu corpo denso. E aí, nesse momento aí que ele entrou no corpo da mamãe e que lhe é passado de novo o panorama da vida. Certo? Que é depois dos 18 a 21 dias. Depois de 18 a 21 dias. E aí vocês podem ver aí que dá para ver aí até o formato dele, né? O seu formato, né? Formato de cada um de nós. Você vê que mesmo esse cabeçudo barrigudinho aqui, ó, ele pode tentar escapar. E não vai conseguir escapar. O destino não deixa. Porque senão você vai bagunçar muito o coreto, né? Você vai detonar com o T do destino e tudo que foi já pré-acordado. Só que esse puxão e essa tentativa pode fazer romper uma conexão, e aí a cabeça do corpo vital, que deveria permanecer concêntrica com a cabeça do corpo denso, ela fica deslocada, sobressaindo um pouquinho para cima da cabeça densa. E isso é o suficiente para que, quando esse irmão ou irmã nascer, ele nasce com algum nível de idiotismo, debilidade mental. Ô Carlos, e outra coisa também é que normalmente com esses 21 dias é que a mãe faz o teste e descobre que está grávida, né? Exatamente. É verdade, lembrou bem. Boa, ótima colocação, verdade. Tudo bem certinho, né? Por incrível que pareça. Tudo amarradinho. Tudo amarradinho, né? Mas aí, entendeu? Então, muitos irmãos e irmãs que são débeis mentais, podem ser débeis mentais justamente por esse tipo de tentativa de escapar. Que segundo o Max Sendel, não é tão raro como a gente imagina. O Max Sendel... Oi, pode falar. Posso fazer uma pergunta? Ele escolheu esse destino lá no terceiro céu, ok? Nos panoramas. Quando ele faz aqui, ele tem uma consciência maior do que ele tem lá? Porque lá não tem consciência. Não, veja bem. Lá ele tem a consciência, lá ele tem a maior consciência possível, que é a certeza absoluta de escolher aquele panorama e falar: manda para mim que eu me garanto. Isso. E aqui? Quando ele vem aqui, não. Quando ele vem aqui, ele está envolvido pelo desejo, pelo corpo do desejo. Imagina o seguinte, você imagina o seguinte, um irmão e irmã que construiu na descida um corpo de desejos cheio de orgulho, cheio de malandragem, cheio de sacanagem, cheio de astúcia, cheio de coisinhas negativas, né? Cheio de tipo de dizer, pô, não sei o que, eu vou nascer e eu vou ser o bom, não sei o que. Então ele está com essa consciência de desejo pronta. Então ele está olhando o panorama agora com este óculos. Vocês não acham natural que um irmão desse possa tentar escapar? Natural, né? Já o irmão que construiu um corpo de desejos. Pode falar. Não só para a questão de entendimento. Quando você menciona 18 a 21 dias, o que significa esse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Que está mencionando aí, o embrião. São semanas. São semanas. Primeira semana, segunda semana, terceira semana. Então ele não vai estar no número 7, e sim vai estar aí na... Glauco, nada é absoluto, tudo é relativo. É em torno de 18 a 21 dias. Pode ser 25, 24, 19. Esse período é em torno. Né? Então, se fizer lá... São semanas, né? Não são meses. Né? Então, é em torno disso, né? Tá? Pode acontecer aos 18, pode acontecer aos 21, ou pode acontecer aos 27, mas não vai acontecer aos 9 meses, nem aos 8,
nem ao 7, nem ao 6, nem ao 5. Entendeu? Tá certo. Mais ou Obrigado. menos, é mais ou menos. Por isso que está pontilhado, inclusive, né? Por que está pontilhado? Justamente porque é em torno desse período, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Tá? A gente tem que aprender uma coisa muito interessante. Nada é absoluto, tudo é relativo. Né? Os nossos corpos não nascem exatamente aos 9 meses. Alguns nascem 8, 7, 8. outros nascem quase 10. Só não nasce mais porque a partir de um certo momento entra na faca mesmo, vai na cesárea e acabou, não é verdade? Demorar muito hoje, ninguém já chega lá e já tira, né? Então tudo é relativo, tá? Esses números a gente tem que considerar tudo bem relativos, tá ok? Tá bom? Então, é interessante notar isso, né? Que que a história não acaba, né? Quer dizer, no tipo, você pode tudo que você escolheu lá em cima, no panorama, que você disse que via, não sei o quê, depois foi descendo, construindo, não sei o quê, você pode botar tudo a perder, pelo menos uma boa parte, né? Se você desconcentrizar o corpo vital e o corpo denso. Ah, mas as lições mudam? Não, as lições continuam. Só que a percepção e, obviamente, a eficiência com que você vai aprender a lição fica extremamente comprometida, né? Porque, afinal de contas, o irmão e irmã débil mental, ele não consegue ter a mesma percepção de aprendizagem nas lições de que um outro irmão que não o é. Não é verdade? Então fica comprometido todo o plano que você mesmo escolheu lá em cima. Mas, pelo livre-arbítrio, você pode tentar escapar. Não vai conseguir, mas pode. Né? Uma outra coisa interessante é que esses veículos eles vão se juntar, né? Vão se juntando e aí o corpo denso, o vital, o desejo e a mente, né? E o ego vai pairando em torno da mãe até esse nascimento, tá ok? Outra coisa interessante de notar é que nessas fases que que eu coloquei aqui, ó, da terceira semana até o final, né, 38ª semana, é que vão aparecendo as manifestações de anomalias e defeitos morfológicos e funcionais menores e que farão partes do corpo denso. E nesse sentido, a ciência já começou a trabalhar. Né? Nós temos vários exames que é feito ainda no útero da mãe. Né? Vocês já ouviram isso, né? Já. E que pega problemas lá e que consegue consertar problemas lá, não é verdade? Né? Tem até algumas cirurgias interessantes que ele tira o feto ou o embrião da barriga da mãe, faz a cirurgia fora e depois coloca de novo. Isso a gente tem que ficar muito agradecido aos irmãos e irmãs que estudam para isso, né? Nossos irmãos e irmãs que dedicam uma vida para ajudar a esse ego que poderia ter vindo com uma deficiência a corrigir essa deficiência ainda em gestação. Né? Ou para dizer justamente o seguinte, como Deus é misericordioso, né? Como o serviço amoroso desinteressado de um irmão ou de irmã chega a limites incalculáveis, como esses, por exemplo, né? Que ajuda muito, né? Um irmão e irmã, né? Bom, uma vez dito isso, uma coisa que acontece é que é o seguinte, o átomo semente da mente e o átomo do corpo de desejos que estão ali naquele sino que está do seu lado, né? Ele se fecha pela parte inferior, né? Sobre a cabeça do corpo vital, né? E esse sino fecha pela parte inferior, mas continua um sino. O formato dele continua em sino, tá ok? E aí daí em diante ele paira, né? Sobre o futuro instrumento até o nascimento da mamãe. E com isso começa-se aí o processo, logicamente, de amadurecimento do corpo, do seu corpo denso, né? A formação dele, a gestação, tudo aquilo que a gente já conversou no passado. A pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte, sobre hereditariedade. As coisas que eu herdei do meu papai e da minha mamãe. O que vocês entendem? A hereditariedade tem a ver com que corpos e com quais veículos seus? Corpo denso, lógico, né?
Por que com o corpo denso e não por que com o corpo vital, nem desejo, nem com mente? Eu penso igual ao meu pai e minha mãe, eu desejo igual ao meu pai e minha mãe, eu tenho os hábitos bons ou maus igual ao meu pai e minha mãe, ou não? Eu acredito que não. Não tem a ver com as qualidades físicas nossas que a gente já teve. Dedinho torto, orelha grande, nariz pequeno. Que mais? Só defeito, tá? Defeito passado. Só defeito. Unha feia, cabelo horrível. Que mais? Olho torto, dente ruim, pé grande, pé pequeno. Tudo isso é herdado de papai e de mamãe, não é? Agora, quando você tem os olhos azuis, é porque você herdou da sua avó, do seu avô, sua tia. Não, é sempre assim. Qualidades boas é. Ou você vai falar assim, não, esses olhos azuis que eu tenho é da minha epigênese. Oh, Ia fazer fila. Não, mas tirando a brincadeira, vocês acham que a hereditariedade tem a ver só com o corpo denso ou tem a ver com os outros? Se não tem a ver só com o corpo denso, por que que tem muitos bons hábitos que cada um de nós aqui pode identificar como vindo do papai e da mamãe? E bom, porque hábitos, considerem hábitos, logicamente, um trabalho feito no seu corpo vital, né? Então, por que que tem? Carlos, cada pessoa é individual, né? Eu sou um ser individual, eu tenho as minhas qualidades anímicas, espirituais. Ué, mas tem muitos desejos que você tem que você, obviamente, fala, minha mãe também tinha um desejo. Nossa, eu adoro comer pudim de coco com ameixa. Minha mãe devorava pudim de coco com ameixa. Por que que eu tenho essa vontade de comer pudim de coco com ameixa? Para lembrar dela ou porque ela também tem e eu também tenho? E agora? Tem um pouco da participação do corpo vital. Vocês acham que tem alguma coisa que eu... O músico nasce numa família de músicos, vamos ser um exemplo, né? Então tem que ter alguma ligação. Material genético. É material genético? É o DNA, o RNA e outros DNA da vida? Vai possibilitar o cara ser músico. alguém quer falar aí o que que é? Pode falar. Nós somos atraídos por afinidades. Por qual? Por quê? Afinidades. Afinidades. Exatamente. Semelhante atrai semelhante. Lembra disso lá no terceiro céu? Né? Então, nós somos afins com algumas coisas, os nossos pais, nossas mães. Seja em desejo, seja em emoção, seja em sentimento, seja em hábitos, tanto para o bem como para o mal. Então isso não é a hereditariedade. A hereditariedade só tem a ver com o corpo denso. Por quê? Porque nós tomamos do nosso pai e da nossa mãe apenas material da região química do mundo físico. E nessa tomada de material da região química do mundo físico, nós estamos limitados ao material da região química do mundo físico do papai e da mamãe. Certo? Aí você fala, é genética. Ué, genética é corpo denso ainda, gente. Genética ainda é corpo denso. Cromossomos, DNA, RNA, continua sendo corpo denso. Certo? Então, a hereditariedade está correlacionada unicamente ao corpo denso e não aos outros corpos. Tá? Isso é muito importante para a gente não fazer confusão. Tá? E o mais interessante dessa causa é porque atualmente, olha que interessante, atualmente, na evolução atual, a gente consegue ter muito material. Olha só que importante isso. Se a gente conseguir entender isso e colocar na nossa vida, vai ser maravilhoso. Nós, hoje, atualmente, a gente consegue pegar material original, que não depende de nada, só da nossa vontade, muito mais da mente do que do corpo denso. Então, a nossa mente, ela é muito mais original, ela é muito mais independente de qualquer coisa, inclusive de vidas passadas, do que dos outros corpos. Ela é extremamente original. Ela é o único veículo que nós temos que, se a gente bem utilizá-la, por isso que o Max Endel foca muito no desenvolvimento da mente abstrata, ela acelera o desenvolvimento espiritual de um irmão, de irmã, de uma maneira que é simplesmente impossível fazer usando os desejos,
usando os bons hábitos e nem usando as ações. Entendeu? Porque ela é extremamente original. Logicamente que um pensamento forma de uma mente original como tal, ele vai estabelecer ou vai forçar a um desejo original superior, a um bom hábito original superior e, lógico, a uma ação original superior. Certo? É aí que você consegue, vamos dizer, grandes feitos, inclusive milagres na sua vida, por meio da mente, porque a mente é original. O corpo de desejos já não é tão original, porque ele está, vamos dizer, limitado ao mundo do desejo, que infelizmente você compõe o seu corpo de desejo com muito mais material das regiões inferiores do que superiores, devido a vidas e vidas anteriores afins a esse material. Então, você sempre ficou afinado a esse material, semelhante a esse material. Então, quando você desce para construir o corpo de desejos, é quase que ele cola. E pasmem, uma coisa que eu não falei aqui, mas vou falar agora. E pasmem, muitos irmãos e irmãs, quando vão descer assim, o corpo de desejos dele cola o corpo de pecado que ele deixou perambulando por aí no seu último renascimento. Aí piora a situação, porque se colou o corpo de pecado dele aqui, o corpo de desejo dele aqui é quase que o corpo de pecado das vidas anteriores, aí ferrou. E isso aí, muitas vezes, ele é confundido. Muitas vezes é confundido com obsessão, com encosto. Até com debilidade mental ele é confundido. E não é um corpo de pecado. Daquele irmão ou daquela irmã que vai ter que resolver esse problema. E esse problema só se resolve com cura espiritual. Não tem cura física. Não existe cura física ou qualquer outra coisa que não seja cura espiritual feito por um auxiliar invisível. Não tem outra maneira, entendeu? Então, o corpo de desejo tem esse problema também. Então, a gente não consegue ser tão original com ele, né? E o corpo vital piorou. Porque o corpo vital, ele, obviamente, tem que ser construído fidedigamente a forma do corpo denso. O corpo denso nós já vimos que é limitado muito ao material do papai e da mamãe. Então o corpo vital, o que deveria ser original e não é o éter luminoso e refletor, que não é original. Porque, para ser original, como eu falei, é um irmão e irmã que em vidas passadas, né, várias vidas passadas, ele foi se voltando para a parte espiritual. E aí, obviamente, com isso ele consegue... nesse novo corpo vital, ele consegue enchê-lo ou preenchê-lo mais de éteres superiores, o que não é o caso da maioria, tá? Bom, depois de tudo isso, maravilhosamente bem, quando chega lá pertinho dos 8, 9 meses, quiçá 10 ou talvez 7, aparece esse ser maravilhoso e lindo dentro da barriguinha da mamãe, prestes a renascer, certo? Cabelão, bonitão, lindão, todo formatão, o cordão umbilical lá, ele dando uma tesoura no cordão umbilical, né? E com isso a gente termina essa reunião de estudos, onde nós revisamos aí uma partezinha muito importante do conceito Rosa Cruz do Cosmos, chamados preparativos para o renascimento. Vamos terminar então com chave de ouro, com a oração Rosa Cruz. Opa, vamos lá. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhes para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Assim seja. Assim seja.